bem? Depois do Time Left, eu fui na Normal, que ela tem aquele slogan de que os preços não são normais. E realmente tem muita coisa em conta na Normal. É aquele tipo de loja que você entra, não necessariamente precisando de alguma coisa, mas você vai sair de lá com várias tranqueirinhas, com coisas úteis e coisas talvez não tão úteis assim. Mas eu gosto bastante de sempre que tem uma oportunidade de passar e realmente tem preços bem legais. E aí eu dei uma olhada também nos perfumes, porque eu achei muito fofo e meu colega disse que ficou 24 horas com esse cheiro, então compensa. Eu gosto bastante dessa loja e indico pra todo mundo. No domingo, eu fui almoçar com um amigo querido no Sakura, que tem ali no Parque das Nações. É um restaurante muito fofo, muito lindinho, e eu gosto muito de ir lá. O que eu acho interessante é que todos os pratos estão no tablet e você sai escolhendo as coisas que você quer e a quantidade também. Quando você termina de escolher, você vai até ali o carrinho e envia o teu pedido para a cozinha. A cozinha começa a preparar e depois tem duas opções. Ou vem uma pessoa trazer, ou vem um robozinho. E é muito fofinho. Quando tiver a oportunidade e ele estiver novamente entregando os pratos, eu gravo para mostrar também aqui. Eu aproveitei esse domingo lindo com esse amigo que eu gosto bastante. O dia estava bastante ensolarado e foi um almoço maravilhoso. Oi pessoal, tudo bem? Eu vou contar pra vocês um pouco como foi o Time Left que eu fui no final de semana. Antes eu não conhecia o que era, eu conheci através de um amigo que inclusive ele vai no Brasil também, e basicamente é um aplicativo que você faz o seu cadastro com algumas preferências, coisas que você gosta, onde você trabalha, a tua idade, e o aplicativo ele faz ali um breve filtro de pessoas que têm gosto ou coisas parecidas com os seus. E aí ele te junta com essas pessoas para que você faça um jantar, ou um café ou um drink. Então, atualmente lá no Time Left tem essas modalidades, né? Então tem a terça-feira, que é o jantar só com mulheres, na quinta-feira é o drink e na sexta-feira é o jantar famoso, que o aplicativo ficou bastante em alta, que são pessoas mistas, né? Homens, mulheres, e você consegue selecionar o idioma, se vai ser em português, se vai ser em inglês. E no sábado, o café. O meu colega disse que agora no aplicativo dele tá aparecendo também a opção de corrida, mas ainda não apareceu no meu. Vamos ver se atualiza e qualquer coisa também eu passo para vocês. Mas o primeiro que eu fui foi no jantar. Eu estava bastante ansiosa, bastante nervosa e para ajudar eu ainda me atrasei. Então, quando eu cheguei, foi no jantar de sexta-feira e o pessoal já estava sentado na mesa. Então, eu vi que já tinha 3 homens, que eram 3 portugueses, e tinha uma mulher que ela era uma brasileira. E aí eu me sentei, me apresentei ali brevemente e depois chegou um outro rapaz que era um outro brasileiro. Então, basicamente, ficou 3 portugueses e 3 brasileiros.
E aí, ao longo da noite, a gente foi conhecendo uns aos outros, às vezes fazia uma pergunta específica para uma pessoa, ou às vezes fazia uma pergunta genérica e todo mundo respondia um pouco. E eu achei essa uma experiência muito legal. Depois do jantar, eles dão a sugestão de você fazer o after. No nosso aplicativo não apareceu qual é o lugar que eles sugeririam para você fazer o after, mas a gente decidiu ir pro Bairro Alto, que é um lugar famoso aqui em Lisboa, e fomos para lá. Ficamos também pouco tempo, porque nem eu nem os meninos que foram bebiam, então não tinha assim muita coisa para fazer, mas foi bem legal, minha primeira experiência. Depois que você termina de fazer o jantar, basicamente, lá no aplicativo tem a avaliação. Então, você dá o feedback como foi o restaurante, como foi cada pessoa e se você quiser continuar fazendo uma amizade com ela, depois ele abre o chatzinho e você consegue conversar. No nosso caso, a gente acabou fazendo um grupo e basicamente trocamos ali os nossos números de telefone. Eu acabei nunca mais conversando com esse pessoal, infelizmente. Eu até cheguei a sair com um dos meninos depois, mas também ficou por isso. O grupo não foi pra frente. O bom é isso, você encontra pessoas que têm gostos familiares, gostos que você também tem, mas se você não gostar das pessoas, você não é obrigada a nunca mais ver elas, né? Basicamente é isso. Então, a proposta do Time Left você vai conhecer pessoas novas, você vai jantar com estranhos e depois você avalia se você quer continuar com aquela amizade ou não. E é isso. Como eu tenho bastante dificuldade de fazer amizades aqui em Portugal, para mim foi muito importante, porque eu conheci novos restaurantes e pessoas novas, né? Eu nunca morei deste lado do Rio, eu sempre morava do outro lado. Então, é a primeira vez que eu estou realmente em Lisboa. Então, meio que eu também tô um pouco turistando e conhecendo deste lado que eu não conhecia. Então, meio que eu matei dois coelhos numa cajadada só. Conheço pessoas novas, que foi um dos meus objetivos para 2026, e conheço lugares novos. Inclusive, muitos dos lugares tá já no meu mapazinho. Então, eu vou no Time Left e depois eu risco no meu mapa, que é um dos cafés que eu conheci. Então, eu indico, foi uma experiência bem legal para mim e eu acho que todo mundo deveria ir pelo menos uma vez. Depois, eu dei a oportunidade para ir no time-lapse de café, e é o que eu acabo fazendo mais. Por quê? Porque o valor que eu pago no jantar, muitas vezes, eu consigo ir um mês inteiro no time-lapse de café. Então, para mim, acaba compensando, porque eu conheço mais lugares e mais pessoas, né? Então, o primeiro time-lapse de café que eu fui, eu conheci um português e uma portuguesa, também pessoas maravilhosas. A gente criou um grupo e com esse grupo eu mantenho contato até hoje. Depois, eu fui em outro time-lapse e aí ninguém foi. Eu fiquei muito chateada, porque eu levei um bolo de 5 pessoas, não foi uma pessoa que me deu o bolo, foram 5 pessoas que me deram um bolo. E eu fiquei 1 hora esperando o pessoal e, tipo, não apareceu ninguém. E tudo bem, acontece, vida que segue. E aí eu comentei com esses meus amigos desse grupo que eu fui e ninguém foi. E aí ele falou assim, toda vez que você quiser ir num café, convida alguma outra pessoa, porque se pelo menos o grupo não for, você vai ir com alguém. Eu falei assim, verdade. Então agora a maioria dos cafés eu sempre chamo ele e a gente vai junto, porque se pelo menos ninguém for, eu tomo um café com meu amigo, conheci um lugar novo e tá valendo. Mas depois, outras experiências que eu tive de outros cafés, a galera foi. Não foi todo mundo, mas foram. E nesse sábado, no último que eu fui, inclusive do vídeo, eu fui com esse colega que a gente faz esse esquema, né, de se convidar para ir no time-lapse e se ninguém for, pelo menos a gente se encontra. E por coincidência, os 2 rapazes que estavam lá já, eles fizeram a mesma coisa, só que eram um português e um alemão.
Como eu coloquei sempre só o português, eu achei assim bem diferente quando eu vi lá no appzinho que alguém que falava inglês. Eu fiquei, nossa, como que vai ser a comunicação? Mas foi assim um café surpreendentemente muito bom, muito legal. O alemão, ele era uma pessoa muito atenciosa, ele estava tentando, se esforçando muito para falar o português. E foi bom também que eu me esforcei também para entender um pouco do inglês, porque ele fica misturando português e inglês. Eu me esforcei também ali para tentar conversar com ele e ter um café agradável. Então também foi um grupo que eu gostei bastante. A gente também fez ali o grupo do WhatsApp e pretendo manter o contato com eles. E é basicamente isso. Como eu sou uma pessoa que eu tenho essa dificuldade de, do nada, fazer amizade com pessoas, o time-lapse tá sendo uma experiência interessante para eu perder também um pouco a vergonha de me comunicar e conhecer pessoas novas e para conhecer lugares novos também, que eu acho que essa é a parte que eu tenho gostado muito também. Então é isso, se você tá em outro país ou até no Brasil, whatever, você consegue utilizar o time-lapse, seja numa viagem ou no lugar que você mora mesmo, e ter essa experiência de conhecer pessoas novas e lugares novos. Então eu indico bastante e, é claro, tenha em mente de que assuntos sensíveis ou algumas coisas muito pessoais, se você não confiar no grupo, não achou legal, não conte, para sua segurança também. Mas eu particularmente nunca tive esse problema, todas as pessoas que eu conheci foram realmente legais. E tem isso, se você não gostar, você não precisa nunca mais ver essas pessoas e a tua vida vai seguir e a vida dessas pessoas vão seguir. O importante é a gente se sentir confortável e estar bem com aquilo que a gente está fazendo. Se não fez mais sentido, não tem problema, né? A vida segue naturalmente. E é isso, então hoje, por hora, eu tenho gostado do time-lapse e indico pros meus amigos também. E é isso, gente, um grande abraço, até o próximo vídeo.